Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre os principais motivos de assaduras que podem acontecer nos bebês. Algumas delas não dependem do tipo de fralda que você usa, pode ser tanto descartável quanto fralda de pano, pode sim acontecer assaduras. Tem bebês que nunca ficam assados, então muitas vezes é uma característica da pele do bebê, da sensibilidade da pele do bebê e do organismo dele. Então, não dá para saber se o bebê vai ter muitas assaduras ou se de repente não vai ter nenhuma assadura ao longo da sua vida. A diferença principal entre fraldas descartáveis e as fraldas de pano é que nas fraldas descartáveis, quando você vê que tem uma assadura, você pode usar qualquer tipo de pomada para tratamento de assadura, sem se preocupar que vai estragar a fralda ou que vai impermeabilizar. Você não tem preocupação nenhuma. Pode passar pomada à vontade, então é uma preocupação a menos. No caso das fraldas de pano, não. Você tem que tomar cuidado com o tipo de pomada que você usa, com a quantidade de pomada que você usa e sempre tomar o cuidado de colocar um liner para proteger o tecido da fralda, para ele não ficar impermeável com a pomada. Porque depois é muito difícil de desimpermeabilizar. Você pode até inutilizar uma fralda de pano. Bom, a fralda descartável, ela tem a desvantagem de que além de ter produtos químicos aqui que não são legais para a pele do bebê, elas também são muito quentes, muito abafadas. Caso você more em uma região que tem o clima quente, essas fraldas aqui, elas potencializam as chances de terem assaduras. Bom, tirando isso, as principais causas de assaduras, elas não dependem do tipo de fralda que você usa, porque principalmente são causadas pelo contato prolongado das fezes do bebê com a pele. Principalmente quando o bebê ainda mama no peito, o cocô não é tão fedido, ele pode muitas vezes fazer cocô e você nem perceber. Então, ele pode ficar um período ali com o cocô em contato com a pele e pode sim dar assaduras. O importante é que você cheque sempre com uma certa frequência para ver se não tem cocô. Se tiver, mesmo que seja só um pouquinho de cocô, tem que trocar. Recém-nascidos fazem pequenas quantidades de cocô ao longo do dia, em grande frequência, então as trocas têm que ser também muito frequentes. É, mas também, mesmo em bebês que você checa várias vezes, que troca várias vezes, também pode dar assaduras por outros motivos. Se o bebê está com diarreia, se está com cocô muito mole, se está usando antibiótico para tratar alguma outra doença. O antibiótico ele causa um desequilíbrio na flora intestinal e isso pode dar assaduras, né? Alergias alimentares também, mesmo que o bebê mame somente no peito, caso ele tenha alergia à proteína do leite de vaca, mesmo a mãe tomando derivados de leite, leite de vaca, pode sim passar para o leite e daí o cocô do bebê vai ficar com esses resíduos, né, de leite de vaca e daí pode dar assadura também. Bom, se você consegue praticar a higiene natural no seu bebê desde recém-nascido, é muito bom. É o melhor dos mundos, né? Porque daí você consegue fazer com que o cocô não fique em contato com a pele do bebê. Então, dificilmente vai ter assaduras. Mas eu sei que muitas vezes é muito difícil, né? No meu caso, eu pratiquei higiene natural somente após a introdução alimentar, quando o cocô ficou mais durinho e as assaduras diminuíram bastante. Só não acabaram por completo porque estavam nascendo vários dentes e essa fase de nascer dentes faz com que o cocô fique mais ácido porque o organismo está entendendo que o nascimento dos dentes está preparando
o bebê para comer alimentos mais complexos. E com isso o estômago produz mais ácido, né? E o intestino do bebê ainda não está preparado para neutralizar esses ácidos e acaba que o cocô fica assim um pouco ácido. Daí você observa nas proximidades do ânus, né, no bumbum do bebê, que é onde se concentra o vermelhinho, né? Ele não fica espalhado por todo o bumbum, fica apenas próximo do ânus. Então, daí você já vê que pode sim ser uma assadura causada pelo cocô ácido que está ligado ao nascimento dos dentes. Bom, também tem uma outra causa para assadura que muitas vezes a gente nem percebe, que são o uso de lenços umedecidos para limpar o bumbum do bebê. Muitos desses lenços umedecidos têm alguns componentes químicos que são bastante agressivos, né, à pele do bebê e não são legais de serem usados. Esse aqui, que é de recém-nascido, ele é o que tem menos aditivos, né? Ele, apesar disso, ele tem muitos componentes aqui na composição, eu não vou entrar em detalhe, mas ele pelo menos não tem cheiro, não tem álcool, então, dentre os lenços umedecidos, eu gosto de usar esse que é para recém-nascido. Mesmo no bebê já grande, já com mais de 1 ano, eu continuo usando de recém-nascido. Mas, caso você identifique que o seu bebê não está se dando bem com lenço umedecido, daí você pode usar algodão mesmo, com um pouco de água. Você pode acrescentar algumas gotinhas de óleo essencial aqui, de sabão líquido de bebê mesmo, para fazer essas trocas. O ideal é que seja água fria ou morna bem, não muito quente, para não irritar a pele do bebê. Daí você borrifa no bumbum do bebê ou no algodão e limpa o excesso de cocô ou até mesmo xixi entre as trocas de fralda. Eu usei bastante isso logo quando meu bebê era recém-nascido e eu deixava para usar os lenços umedecidos só quando eu saía de casa, que era mais prático, né? Mas hoje em dia eu nem uso mais algodão, lenço umedecido raramente, porque eu limpo o bumbum do meu filho com a própria ducha do vaso, né? E depois que eu tiro o excesso de cocô do bumbum dele, eu passo um pouquinho de papel higiênico e já seco bem o bumbum antes de trocar e colocar uma outra fralda. Então, é importante ficar atento aos lenços umedecidos. Podem ser sim a causa de assaduras no bebê. Daí, acabei de falar sobre os motivos de assaduras que não dependem do tipo de fralda que você usa, mas agora eu vou entrar específico nas fraldas de pano. Em primeiro lugar, é muito importante que você não use microfibra direto em contato com a pele do bebê, porque a microfibra ela suga mesmo a umidade da pele do bebê e daí esse excesso de secura que tá ali no contato com a pele do bebê pode dar assadura, vai tirar toda a oleosidade natural da pele do bebê. Então, microfibra não é legal de usar em contato com a pele do bebê, não pode. Sempre dentro do bolso ou utilizando um outro absorvente por cima para proteger a pele do bebê. Bom, dito isso, o principal motivo para assaduras com fraldas de pano é a lavagem inadequada. A primeira delas é a falta de sabão. Você lavar a fralda apenas com água ou apenas com uma colher de sopa de sabão, uma máquina cheia de fraldas sujas, não acaba que as fraldas não ficam limpas. E o resto de matéria orgânica que fica ali na fralda no final da lavagem, daí você coloca em contato com a pele do bebê de novo, vai acumulando ali aqueles resíduos de cocô, até de xixi mais antigos,
e daí vai sim irritar a pele do bebê. Então, usar pouco ou nenhum sabão não é legal. Pode sim ser um motivo de assadura no bebê. Bom, outro motivo também com relação ao sabão é usar sabão de coco. O sabão de coco, ele tem um óleo, né? E daí esses óleos vão se depositando no tecido e formando um filme que ele pode permeabilizar e também ele pode ter problema de amônia, porque a amônia fica presa ali no tecido, né? Os cristais de ureia, principalmente na microfibra, que é um tecido que tem as fibras muito pequenininhas, que é onde se concentra os cristais de ureia, que depois com contato com o xixi do bebê, que está quentinho, libera a amônia. Então, quando fica um cheiro muito forte de xixi, logo que o bebê faz o primeiro xixi, é problema de amônia. E a amônia pode dar umas assaduras muito feias, então tem que tomar bastante cuidado com a amônia. Esse problema de amônia acontece principalmente com microfibra e com os outros absorventes que têm microfibra por dentro, como carvão de bambu ou bambu mesmo, a fibra de bambu que tem a microfibra por dentro. Esses são os absorventes que têm um potencial maior para terem problemas de amônia. Então, se você usa sabão de coco, esse problema ele pode ser mais frequente, né? Também o sabão de coco, ele não é retirado por completo no enxágue. Os sabões, eles têm uma dificuldade maior para serem completamente retirados do tecido durante o enxágue. Então, esse resquício de sabão pode ficar com contato prolongado com a pele do bebê e alguns componentes desse sabão de coco são altamente alergênicos, né? Eu já citei um artigo que mostra que tem alguns componentes do óleo de coco que são bastante alergênicos caso tenha um contato prolongado com a pele. Então, também pode ser alergia, né, aos componentes do sabão de coco. Bom, caso você não esteja usando sabão de coco, esteja usando o sabão mais forte, com enzimas, como é o caso do Ariel, daí o problema pode ser o resíduo de sabão que fica após o enxágue. Os enxágues não estão sendo suficientes para tirar todo o sabão. Daí esse sabão ele tem muita fragrância, ele tem corante, então pode ser alguma coisa, algum componente do sabão que está causando alergia na pele do bebê. Então é importante que se façam enxágues adequados para tirar qualquer resquício de sabão. Essa combinação de enxágue inadequado com fraldas que têm toque molhado, ela é um grande potencial para dar assaduras. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, mas isso é um fato que eu constatei aqui em casa. Bom, daí se você verificou que o problema de assaduras não tem nada a ver com a lavagem, tá tudo certo, daí pode ser que o seu bebê tenha alergia, tenha uma sensibilidade maior a alguns tecidos das fraldas de pano. Daí existem diferentes tecidos. Se você, por exemplo, identifica que ele tem alergia ao suede, por exemplo, você pode colocar um liner de outro tecido, de Microsoft, ou até mesmo uma fralda cremer por cima, para verificar se a alergia, se essa sensibilidade vai melhorar depois que você troca o tecido da fralda. Caso você verifique que sim, que melhorou, daí existem alguns bebês que são sim sensíveis a tecidos sintéticos. Pode ser o suede, o microfleece, o soft, o dry fit. Então é importante que você preste atenção e veja qual é o tipo de tecido interno da fralda que está mais relacionado com assaduras no bebê. Daí você não precisa jogar fora todas as fraldas que você
tem que seu bebê tem alergia. Não, você pode colocar liners, né, por cima para proteger a pele do bebê. Ou então, se a sensibilidade não for muito forte, às vezes só um lenço umedecido, um linerzinho desses biodegradáveis que protegem para facilitar na retirada do cocô, já podem ser suficientes para criar uma barreira e daí a pele do bebê não ficar tão assada, tão sensibilizada pelo tecido interno da fralda. Bom, daí, caso você veja que o seu filho tem uma tendência maior a ter assaduras com certo tecido da fralda, você pode também verificar se está relacionado com a umidade, porque algumas fraldas elas têm um toque não tão seco ou um toque bem molhado. Os que não têm um toque tão seco são, por exemplo, o dry fit poliamida, não são completamente secos, então o bebê fica com um pouquinho de umidade na pele, mas os tecidos naturais, como por exemplo algodão, fralda creme, o hemp, eles têm um toque muito molhado, então pode ser que a pele do bebê não se dê bem com essa umidade, não tolere umidade, e aí pode ter assaduras pela umidade que está ali na pele do bebê. O Melton também, ele não tem o toque seco, ele fica com toque molhado. Caso você use ele por cima, né, da fralda, em contato direto com a pele do bebê, seria interessante colocar um liner de Microsoft por cima ou então costurar, né, um liner de Microsoft no próprio absorvente, como esse aqui, que é uma faixa de Microsoft costurada no absorvente. Daí ele vai dar toque seco na pele do bebê. O moletom, ele tem um toque molhado, não é tão molhado quanto o Melton, mas também é um pouco molhado. Daí tem bebês que não têm sensibilidade nenhuma, mas tem alguns que são sensíveis mesmo ao moletom. Também tem uns absorventes como esse aqui, que é de Bamboo Terry, que tem um lado que ele é toque seco com suede e o outro lado é o Bamboo Terry, que tem toque molhado. Daí é bem legal de você usar ele, caso você queira, por exemplo, usar uma fralda fitted, né, como essa aqui, que é de hemp, daí você pode colocar esse absorvente por cima e daí, além dele aumentar a capacidade de absorção dessa fralda, ele também vai dar o toque seco no bumbum do bebê. Bom, como eu tinha falado antes, uma combinação aqui que não deu certo, que deu uma reação muito forte, foi a combinação de uma lavagem que eu fiz com o Ariel líquido e não fiz muitos enxágues, acho que eu fiz só um enxágue e daí ficou o resíduo do sabão na fralda. E eu usei uma fralda que era interior de algodão, que foi essa fralda aqui. Então, essa combinação de resíduo do Ariel com uma fralda de algodão deu uma alergia, uma assadura muito feia que demorou 2 dias ou 3 dias para passar. E caso você veja que o seu bebê está com essa assadura por muito tempo, mais de 2 dias, mais de 3 dias e não passa com nenhuma pomada, daí pode ser que seja fungo, pode ser que seja alguma infecção bacteriana e é interessante levar no pediatra para ele avaliar e verificar qual medicamento que ele pode estar usando. Porque a assadura não é brincadeira, né? Pode levar a consequências muito mais graves. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre as principais causas de assaduras. E no outro vídeo eu vou falar só sobre as pomadas, os óleos que você pode usar para tentar tanto prevenir quanto tratar essas assaduras. Bom, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!